Bem, pessoal, dando continuidade à aula de física, né? Nós temos algumas questões para corrigir, aí só a gente relembrar como é que vai ser feita essa aula. Aula no formato digital, eu vou fazer a leitura e a interpretação das questões. Cabe a vocês assistir o vídeo, caso tenha ficado com dúvida na questão, vocês podem pausar antes de eu corrigir e tentar fazer a questão sozinhos, né? Caso queiram, podem assistir o vídeo corrigindo e após vocês também tentarem fazer as questões sozinhos, para as pessoas que ficaram com mais dúvidas. Eu gostaria de começar por uma questão do simulado que eu não botei aqui no PowerPoint. Então eu vou aqui no PDF da editora, né? Essa questão aqui, Enem adaptada. A energia elétrica consumida nas residências é medida em quilowatts-hora, por meio de um relógio medidor de consumo. Nesse relógio, da direita para a esquerda, tem-se o ponteiro de unidades das dezenas, centenas e do milhar. Se um ponteiro estiver entre dois números, considere o último número ultrapassado pelo ponteiro, ou seja, o número menor, né? Suponha que as medidas indicam no esquema seguinte tenha sido feito em uma cidade em que o preço do quilowatt-hora seja 20 centavos. Ele dá duas leituras, a leitura atual e a leitura do mês passado. Para resolver essa questão, a primeira coisa que vocês têm que fazer é identificar essas leituras aqui, né? Deixa eu dar só aumentar aqui um pouquinho. Pronto. Nós precisamos identificar esses dois medidores aqui, quais são esses valores. Esse primeiro número aqui, ele vai ser, se o ponteiro está entre o 3 e o 2, ele pede para a gente considerar o menor. Esse outro aqui está entre o 7 e o 8. Considere o menor. Aqui está exatamente em cima do 8, então eu vou colocar 8. Aqui em cima do 3, então vou anotar aqui do lado a medida atual, né? A última medida que foi realizada lá. Aqui é bem ruim. Deixa eu ir para o outro. Abrir aqui esse outro aqui, ó. Aqui está entre o 2 e o 3, então é 2. Então aqui vai ser 2. Aqui entre está o 6 e o 5, coloco o menor valor. 7 e 6, menor valor. 4 e 3, menor valor. Anotar aqui o outro número. Resolver aqui que é melhor. Eu tenho esses dois valores. Eu tenho um valor de difícil hoje. 2.783. E eu tenho o segundo valor, que é o da medida do mês passado. Aí o que é que acontece quando eles vão tirar essa medida na nossa casa? A maquinazinha lá que eles tiram faz a subtração desses dois valores. Então vai ficar 3 menos 3, 0. 8 menos 6, 2. 7 menos 5, 2. 2 menos 2, 0. Então eles gastaram 220 quilowatts hora, né?
Aí ele fala também lá na questãozinha do livro, qual é o valor desse quilowatt-hora. Ele diz que esse valor vai ser de 20 centavos, né? Esse valorzinho aqui, ó, 20 centavos. Então, se eu sei que eu gastei 220, basta eu pegar esse valor e multiplicar pelos 20 centavos. Isso aí. Multiplicar, né? Zero vezes o número vai ser zero. Então, essa primeira multiplicação é zerada. 2 vezes zero, zero. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 2, 4. 2 vezes zero, zero. Zero de novo, multiplicando. Então vai ser zero. Soma esses valores aí, né? Zero, 4. Esses zeros da frente não precisa colocar. Você olha quantos casas decimais tem de vírgula, só tem esse daqui, o de cima não tem. Então são duas casas decimais. Então esse seria o valor que eles pagariam, R$ 44. Vocês olham lá no livro de vocês, eu acho que vai ter esse item. Aqui o item seria o item I, né? Da continuidade aqui no slide. A primeira questão que tem, que é da página 49. O mapa apresenta medidas anuais de índice de luz solar em hora por dia. Analise e escolha entre as cidades relacionadas a mais indicada para a instalação de central energética à base de luz solar. Se necessário, use o Atlas geográfico ou pesquise na internet. Aí ele dá a opção das cidades: Florianópolis, Manaus, Teresina, Porto Alegre, Campo Grande e Palmas. Aí, nessa regiãozinha aqui, ele dá o índice de insolação, né? Médias por hora, que vai de 3 até 10. Então, essas regiões que estão nesse laranja, elas recebem mais índice solar do que essas regiões que estão em roxo. Observando, a gente vai ter Florianópolis. Florianópolis fica no sul. Manaus vai ter um menor índice aqui. A região está toda roxa aqui no norte, né? A gente tem Porto Alegre também. A gente tem Campo Grande, na região centro-oeste. E a gente vai ter Palmas e Teresina. Palmas, Tocantins, Teresina, Piauí. Pela lógica e pelo gráfico, Piauí aqui dos estados e cidades aqui mais citados é o que está recebendo o maior índice, né? Ele chega até a receber índice 8. Ele fica entre 8 e 7. As outras, algumas citadas chegam até 6, como Palmas, Porto Alegre, mas a que recebe maior índice aqui vai ser Teresina mesmo. Então a resposta seria Teresina. Seria o melhor local para construir aí essa central. Teresina está numa área com maior insolação que as demais cidades, assim seria a mais indicada. Segunda questão. Levando em conta a matriz energética do Brasil e considerando as características do país, se você fosse ministro de Minas e Energia do Brasil, em que tipo de aproveitamento energético investiria? Aqui é o seguinte, não vai existir uma resposta única, né? O Brasil ele é ele tem múltiplas possibilidades, né? A mais indicada seria voltada a matrizes renováveis ou a hidroelétrica, né? Renováveis, por um motivo lógico que a gente conversou na aula passada, essas fontes de energia não renováveis elas se esgotam e a hidroelétrica, querendo ou não, ela ainda agride muito a natureza, agride a região ali onde ela é instalada, por mais que tragam muitos benefícios.
o mais indicado seria energias renováveis. Aí aqui o livro de vocês traz, né? Não existe uma resposta única, porque devem ser levados em conta os aspectos geográficos de cada região. O Brasil é um país de dimensões continentais e pode apresentar matriz energética muito diversificada e regional, atendendo a demandas com menor impacto ambiental possível. Aí a gente volta para cá, ó. Nesse mapa aqui, ele fala bem isso, né? Nós podemos verificar que existem até níveis diferentes de insolação. Se a gente tivesse um mapa hidrográfico aqui, teria diferentes regiões que possuem mais rios que poderia ter uma hidroelétrica e outros que não. Em um outro mapa tem mais litoral, que é mais indicado para energia eólica. Isso daqui vai variar muito de região do Brasil, por ele ser um país continental. Terceira questão que é que ele quer. Na terceira questão, ele pede analise o gráfico. Aí, esse gráfico aí, ele mede velocidade do vento e vazão do rio. Azul é a vazão do rio, o vermelho é o vento típico do litoral nordestino. A época que vai de junho a setembro apresenta uma vazão bem reduzida do rio, o que dificulta seu aproveitamento hidrelétrico. Apresenta uma alternativa energética para esse período. Então ele está te dando a faca e o queijo. O período que ele cita aqui, junho a setembro. Junho até setembro. Julho, né? Junho, perdão. De junho até setembro. O que é que acontece nessa nesse trecho aqui, se a gente observar apenas essa partezinha aqui, ó. Lembrando que o azul vai ser rios, né? Rio São Francisco específico, e o vermelho vai ser a questão do vento, a velocidade do vento, né? Se a gente notar, sempre nesse período que começa as férias, seria as férias típicas, que é no mês de julho, é um período que tem maior índice de ventos, né? O tempo fica mais seco, tem mais vento, tem menos chuva por consequência de ter mais ventos. Então, se tem menos chuva, a vazão do rio vai diminuir e os ventos, por lógico, né, devido a eles mesmos, aumenta. Então, ele quer que você dê uma solução. Ele está te dizendo no próprio gráfico, né? Se o nível da água do rio diminuiu e o vento aumentou, a lógica seria colocar usinas eólicas. Vou colocar aqui a respostinha do livro. No período indicado, o gráfico aponta um significativo aumento de velocidade dos ventos, consequentemente, o potencial eólico da região. Se o local dispusesse de usinas eólicas, o aumento de geração dessa fonte de energia poderia compensar, pelo menos em parte, a, per a perda do potencial hidroelétrico. Então, aquilo que você perderia com a bacia hidroelétrica, você poderia compensar com eólico, né? Tá bem simples essa questão aí, te dá a resposta de cara no gráfico. Questão 4. Questão 4, ele vai falar um pouco do assunto. Aí aqui eu vou até informar a página de vocês, porque já faz um tempinho que a gente viu. Energia se transforma, que é na página. Vamos ver até mais antes. Pronto. Cálculos de energia de um corpo. Na página 32. Seria essa páginazinha aqui, 32. Nessa página, ele vai falar justamente das fórmulas que a gente ia utilizar. Ele vai falar da energia cinética e da energia potencial gravitacional. Já lembra lá que a gente falou, toda vida que falar de um objeto que subiu e depois ele desceu, calcule a energia. Por exemplo, aí no caso montanha-russa, né? Toda vida que a gente tiver um cálculo do tipo, a gente vai ter que se atentar a essas duas formulazinhas. Deixa eu voltar aqui para a página. Pronto. Ler a questão. King K é a mais alta montanha-russa do mundo, construída
em Six Flags Great Adventure em Nova Jersey, nos Estados Unidos. Ela tem 139 metros de altura, equivalendo a 40 andares. Desconsidere a perda que possa existir do atrito das rodas do trilho. Encontre a velocidade que o carrinho dessa montanha-russa consegue atingir quando chega ao final da descida, praticamente ao nível do solo. Aí ele pede para você considerar a gravidade em 10. Aí aqui a gente precisa lembrar de duas formas. Se a gente está trabalhando um objeto que ele está subindo, ganhando energia gravitacional, a primeira fórmula vai ser essa. Energia gravitacional vai ser igual a massa vezes gravidade vezes altura. A outra fórmula que nós temos que se atentar é o da energia cinética, que nesse caso é a energia quando esse objeto deixar de ter a queda dele e passar a ter velocidade, né? Ele vai deixar de cair, ele vai deixar de ter altura, aí ele passa a ter velocidade. Energia cinética, EC, vai ser igual a massa vezes velocidade ao quadrado dividido por 2. Se existe essa relação de energias gravitacional e cinética, ele sempre vai querer que você iguale. Porque a gente vai igualar essas duas fórmulas? Na física, a energia não se perde, ela vai se transformar. Então, a energia gravitacional que é da queda, quando ela chegar lá embaixo, no trilho, ela vai passar a ser horizontal, deixar de ser vertical e ser horizontal. Então, ela deixa de ser energia gravitacional e se torna energia cinética. Vamos para o quadro aqui, que fica melhor de fazer. Lembrando, sempre quando for resolver uma questão de física que demanda cálculo, a primeira coisa que vocês fazem é anotar as fórmulas, tá? As fórmulas e as informações que eles deram. Vou anotar aqui as fórmulas que nós vamos usar. Energia gravitacional, massa, gravidade e altura. Energia cinética, massa, velocidade ao quadrado, tudo isso dividido por 2. As informações que eles nos dão. A única informação que eles nos dão é o da gravidade. Eles nos dizem que a gravidade vai ser 10 metros por segundo ao quadrado, né? Lembrar que a gravidade é um tipo de aceleração. E a outra informação que ele nos dá é a altura. Ele diz que a montanha-russa vai equivaler a 40 andares de um prédio, que é aproximadamente 139 metros. Com essas informações e o que ele quer saber, né? É importante também a gente colocar aqui para a gente não ficar perdido em tanta forma. O que ele quer saber é a velocidade do carrinho lá no final, né? Então ele te dá a informação da altura, ou da gravidade, e ele quer saber a velocidade. Com essas informações que tem aí, já dá para a gente resolver essa questão. Está aqui um pouquinho mais para o lado. Primeira parte é igualar essas duas fórmulas, tá? Já que está se transformando, esses dois aqui, ó, energia cinética e energia gravitacional, são iguais. Então vai ficar mg vezes altura é igual a quem? M vezes velocidade ao quadrado dividido por 2. A partir daqui a gente começa a substituir as informações que a gente tem. Toda vida que for substituir uma informação numa fórmula,
coloca em parênteses. Ele dá em algum momento a massa? Não. Então, deixa a massa aí multiplicando. O valor da gravidade, ele informa que é 10. Coloquei no parênteses, vezes. A altura, ele informa para a gente que é 139. Vamos para o outro lado. A massa, ele não informa. A velocidade é o que a gente quer descobrir. Tudo isso dividido por 2. Então, essas são as informações que nós temos. Aqui vocês têm que se atentar ao seguinte. A gente quer saber a velocidade, só que a gente tem um problema que ele não nos deu a informação da massa. Se ele não te deu a massa, tu tem que observar que tu tem massa multiplicando de um lado e massa multiplicando do outro. Se essa massa sair daqui e passar, se ela está multiplicando, ela passar dividindo, se eu colocasse ela aqui dividindo, esse númerozinho de cima, o que é que vai acontecer? Elas vão se cancelar. Então é por isso que ele não te dá a informação da massa, é porque a massa nessa questão vai ser irrelevante, porque ela vai se cancelar com o outro, né? Então aqui a gente vai cancelar massa com massa, anotar o que restou. Sobrou 10 vezes 139 igual. Tirei do parênteses porque a gente já substituiu. V ao quadrado dividido por 2. 139 vezes 10 vai dar 1.390. O 2 que está dividindo passa multiplicando. Nós temos V ao quadrado. 139 vezes 2 dá 2.780. Esse A ao quadrado aqui, ó, se é potenciação, se ele passou pela igualdade, ele vai passar fazendo raiz quadrada. Então, raiz quadrada de 2.780 seria a resposta. Esse valorzinho aqui dessa velocidade vai dar aproximadamente, essa raiz quadrada, 53 metros por segundo. Professor, por que é que o senhor botou metros aqui? Por que é que o senhor colocou metros aqui, nesse local? Esse metro aqui é porque nós estamos trabalhando com altura em metros, nós estamos trabalhando com a gravidade em metros. Todas as informações que ele está nos dando aqui sugerem que nós estamos na medida de metros. Se eu quisesse saber em quilômetros por hora, nesse caso, eu precisaria multiplicar esse valor aqui, se eu quero transformar em quilômetros por hora, né? Vou pegar uma outra coisinha aqui. Eu multiplicaria esse valor por 3,6. Aí sim eu teria o resultado em quilômetros por hora. Ficaria aproximadamente 190 quilômetros por hora. Esse daqui seria o cálculo para resolver essa questão. O que foi que a gente fez? A gente pegou a energia gravitacional, igualou com a energia cinética, porque a energia se transforma, substituímos os valores que a questão nos deu, que no caso foi a gravidade, e a outra informação foi a altura da montanha-russa. Nós eliminamos as massas, porque ele não informou e nós temos dos dois lados da igualdade, então elas iam se cancelar. E a partir daqui a gente encontrou o valor de V, utilizando expressão numérica matemática normal, né? Então, colocar a resposta aqui na questão, né? Velocidade seria 190 quilômetros por hora. Aí aqui eu deixo vocês com a agenda de vocês. Vocês vão corrigir as questões dessa videoaula. Vocês tentam refazer essas questões sozinhos. E vocês vão estudar a página 51 a 57, que vai ser o nosso próximo assunto que nós vamos ver. Vocês não vão só estudar, vocês vão estudar e fazer um resumo no caderno de vocês, tá? Fazem lá os tópicos, como eu costumo fazer com vocês na sala de aula. Então, quando nós voltarmos, nós vamos estar com essa matériazinha aí, tá? Obrigado.